Estamos a começar mais uma jornada com mais um tema específico: Inquisição e a exterminação da IASD. Sim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os dias em que nós estamos a viver, precisamos reconhecer o chamado. E quando o chamado não é observado, há um problema, há uma transversalidade. Significa que se eu e você não reconhecemos o que isso significa, cuidado. Talvez você está em terreno perigoso e provavelmente você não sabia. Então significa que Deus espera um povo nesses últimos dias. Deus espera uma geração preparada e disposta para morrer por causa da verdade. Precisamos de uma justiça na nossa vida, de uma justiça no nosso linguajar, de uma justiça no nosso comer, no nosso falar. Enquanto isso não houver, Cristo não virá. Na realidade, nós estamos à espera da breve volta ou da iminente volta do nosso irmão Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo ele também está à nossa espera. E como isso vai acontecer? Isso só vai acontecer caso eu e você estejamos preparados. Enquanto a gente não se preparar, Cristo não volta. Isso porque a nossa vida ainda não condiz com a espiritualidade que Cristo tinha enquanto estava neste planeta Terra. Então significa que enquanto Ele está no santuário celestial, intercedendo por nós, estamos a viver não no tempo de graça, mas no tempo de provação, porque na Bíblia não existe a palavra tempo de graça, mas sim tempo de provação. Então significa que se eu e você não entendemos o que isso significa, teremos maior problema. Hoje, as pessoas acham que a vida é comer de tudo um pouco, vestir de tudo um pouco, falar de tudo um pouco. Quanto que na realidade, em suas palavras e suas ações, eles estão a colocar a sua vida ao lado do inimigo das almas. Então significa que se você não gosta de pregar, pregue. Se você não gosta de viver, viva. Eu falo isso por causa de quê? Nos dias de Ellen G. White, existia um homem por nome W.M.K. Wright. W.M.K. Wright dizia o seguinte: eu seria muito popular se as mensagens adventistas não fossem tão populares. Ellen G. White escreveu para W.M.K. Wright o seguinte: Dudley, aquilo que você é o que a mensagem te tornou. No dia em que você deixar de pregar essa mensagem, a mensagem irá te deixar aonde te encontrou. Então isso significa que as pessoas se apostatam, as pessoas falham, as pessoas erram nisso. Então tenha cuidado, porque aquilo que você tem na mão provavelmente é uma muleta. E se calhar você é um protestante aleijado e você não sabia disso. Então, por essa mesma causa, os dias em que estamos a viver são dias solenes. São dias de expor o homem do pecado. Sim, representado pelo Papa Francisco. Sim, o homem da perdição. Sim, a besta. Sim, Roma Católica. Sim, é a igreja, enfim, significa que, meus queridos, nós não estamos a brincar. Então, nosso título é Inquisição e a exterminação da IASD. O Papa vai te dar um soco, sim. E eu falo, não dorme, senão vou te apedrejar. Acorde para a vida. Então, vamos orar. Nosso bom Deus que habita no alto dos céus, quero abençoar esse estudo, dando sabedoria do alto. Entrego os ouvintes ao redor do mundo, os que irão ver esse vídeo, que o Senhor possa os abençoar 10 vezes 1000, e que, por favor, no nome de Cristo, que essas pessoas partilhem este vídeo, não com o objetivo de ira, não com o objetivo de vingança, mas por sim mostrar o que é que nós precisamos fazer nos dias em que estamos a viver. No nome de Cristo assim oramos. Amém. Então, aperta o cinto, boa viagem. Aqui nós temos, queridos, na realidade, tínhamos que atualizar o nosso logotipo no Maranatha Prophesy Again. Nosso objetivo é mostrar a flag, a bandeira das 3 mensagens angélicas, ok? Não mostrar uma outra teoria. Então significa que Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13, diz o seguinte: ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os que, olha só, os que morrem, ou os que estão mortos, os que morrem desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem.
João capítulo 7, versículos de número 11 e 17 e 20, diz o seguinte, aqui vamos entrar no contexto em que a população estava à procura de Cristo. Chegaram um momento em que Jesus decidiu não mais aparecer publicamente, porque o seu ministério já estava comprometido e Deus havia estabelecido um tempo para que o ministério de Cristo fosse público, não é? Isso com que intuição? Até aproximar-se os dias da morte do Messias, ou seja, no espaço de 3 anos e meio. Então Jesus é batizado no ano 27, ok? Então ficou mais na terra 3 anos e meio. Então significa que no ano 31 sua morte chegaria. Quer dizer que quando Jesus veio para trabalhar com a liderança. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Jesus agora vai para o monte, ora e pede permissão ao Pai, e o Pai dá mais 12 discípulos. Então dos 12, Cristo trabalhou neles no espaço de 3 anos e meio. 3 anos e meio, Cristo não teve tempo para si mesmo. Cristo teve tempo apenas para ensinar, curar e orientar os seus discípulos. Por isso é que aqui diz, ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Por que isso? Porque naqueles dias antes de Jesus chegar, também já existiam vários ministérios. Tinham os fariseus, os saduceus, tinham os essênios, tinham vários grupos ali. Então significa que quando Cristo cria o seu ministério, por isso é que a população, um grupo começou a mencionar dizendo não, antes eles enganam. Por exemplo, Barrabás também já tinha o seu ministério. Então estamos diante de algo muito seríssimo. Mas lá na conferência geral daqueles dias, que era no Sinédrio, vejam, todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe estas letras, não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso por quê? Porque Jesus não passou na escola dos rabis daquela época. Não passou na escola dos fariseus, dos saduceus. Ou seja, se Jesus frequentasse essas escolas, Jesus estaria incapacitado. João Batista, aí de mesma coisa, não passou nessa escola dos fariseus, porque estaria sido incapacitado. Quem instruiu Jesus? Maria. Maria foi o mestre humano de Jesus. Foi Jesus quem deu o Antigo Testamento. Ele era o Novo Testamento. Agora Maria estava ensinando ele. Então significa, o que nós estamos a ver aqui, quando diz não tendo aprendido, quer dizer que não passou na nossa escola. A escola dos fariseus, que era frequentado por pessoas infiéis, pessoas jesuítas, digo assim, daquela época. A história se repete, Eclesiastes 1:9. O que foi, isso se fez. O que se fez, isso se tornará a fazer. Pois nada novo debaixo do sol. Então, isso significa que nós temos que acordar para a vida. Acorda, vou te apedrejar. Está aqui. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Qual é o medo? Vai ser expulso da igreja. Vai ser expulso da organização. Vai ser expulso da denominação. Mas no meio da congregação soube Jesus ensinando. Ele fala, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem? O Pai. Cristo veio para reivindicar o caráter do nosso Pai Celestial. Por isso é que não tinha tempo para expor, para debater. Continua dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Ou seja, por que a população disse tens demônio? Quer dizer que o povo de Deus, chamou Cristo de endemoniado. Então é muito normal, se você é filho e filha de Deus, ser chamado nomes. Jesus foi chamado que tem demônio, certo? Porque a liderança estava apostatada. E o povo também. Antes que Jesus viesse, o povo ficou, depois de Malaquias, 400 anos sem profetas. Dos 400 anos sem profeta, quando João Batista veio, o povo vivia em plenas trevas.
o povo já não era ele. O povo é que estava endemoniado. Isso sim. Continua. O jovem cego e o povo cego também ameaçados. Sim. Por quê? João capítulo 9, versículos 22 a 34, vamos encontrar com o episódio do jovem cego. E Jesus pega argila, né, unta os olhos daquele jovem e cospe nele, o jovem passa a ver. Seus pais chegaram a ponto de ser questionados pela liderança daquela época. E veja o que está a se passar aqui. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Messias, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então a liderança também expulsava, sim. Ameaçava, sim. É isso que está a se passar. Responderam-lhes eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Quando é que isso aconteceu? Quando o jovem cego foi perguntado. Queridos, olha o termo que eles disseram: tu és todo nascido em pecado. Para eles, naquela época, o pecado é por natureza, assim como o movimento de hoje também. Qual movimento? A liderança. Esses líderes apostatados que falam que vamos continuar a pecar até a volta de Jesus. Vejam que o comportamento não é novo. Está ali João 9, leiam. Em João 12, não é? Versículos 42 a 43, diz o seguinte: apesar de tudo, até muitos dos principais, quem? Muitos dos principais e seus líderes creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, se você está numa igreja e você pensa que você é perseguido pela congregação, pelo nome da congregação, estás muito enganado. Você será perseguido por causa do nome de Cristo. Então, a consagração, a comunhão com Cristo é que traz perseguição. Não é viver na comunidade. Atenção. João 13, 21 a 30, Judas trai o mestre e os irmãos da fé. Então, precisamos perceber que a traição é o quê? É o fruto do orgulho, reputação. Então Judas andava com ele, mas Judas dizia: eu não sou dele, eu não sou... Estamos a entender o que está a se passar. Significa que a traição também vem no meio do acampamento. Está aqui, continua, Mateus 10, 16, 18, 21 a 22. Jesus falou o seguinte: eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, seres prudentes como as serpentes e inofensivos como pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Está ali o concílio daquela época, aonde tratavam os assuntos religiosos, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus não disse na minha sinagoga, diz nas suas sinagogas, quer dizer que é a igreja deles. Então, nos últimos dias, o templo deixará de ser a casa de Deus, vai passar a ser a casa dos homens, sim. Antes que Jesus nascesse, antes que Jesus estivesse no planeta Terra, para ser líder, alguns já matavam, já corrompiam, já compravam cargo. Isso não é novo. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Que Jesus falou por causa de mim. Não disse por causa da denominação, não disse por causa da congregação, mas por causa de mim. Então preste a máxima atenção. Para lhes servirem de testemunhos a eles e aos gentios. Então aqui temos três classes. Temos os homens, temos o sinédrio, temos a sinagoga, temos os governadores e dos reis mundanos. Então quem mata o Filho de Deus são o próprio líderes. São eles que sacrificam o indivíduo em nome da reputação da igreja. Está aqui. Olha só. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. E nós já aprendemos isso sobre o estudo passado. Nome significa caráter, nome é selamento. Acordem, irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então significa que isso é algo seríssimo. Eu não estou aqui a brincar com ninguém. Eu estou a falar que se eu e você não temos a paciência de estudarmos a palavra de Deus, confiamos no pastor, confiamos no missionário, a gente está a cometer um gravíssimo erro. Está aqui. Então, o sinédrio daquela época era a conferência geral. Denominação ecumenismo religioso.
Sim, sinagoga Roma. Governadores, reis e rainhas, gentios, o mundo panteísta. Sim. Então significa que algo de grande importância está prestes a ocorrer no mundo. O mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. São as palavras de Ellen G. White, apenas inspirada, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, conforme você vê, esses homens reunidos ali estão a tratar de quê? Assuntos políticos, servir os homens. Esquece, irmãos. A ONU é uma religião. Sim, para quem não sabe, a ONU é uma religião. Então, os políticos, eles podem ser ateus, podem ser não crentes, mas são ateus. Não uma outra vertente. Eles creem em um outro Deus, não o Deus da Bíblia. Por isso é que eles votam em como diminuir a população, reduzir a população. Sim. E agora eles querem controle total, não importa, da igreja até onde. Quer dizer que esses homens políticos têm os seus homens dentro das igrejas para poder controlar, para observar o que está por diante, o que está por detrás. Então não adianta poupar ninguém, não tenha pena, não tenha receio. É o que? Dinheiro leva à perdição. Está aqui. Falando de Jesus, não é? Chegou uma fase que a liderança veio lhe queixar. No livro Desejado de Todas as Nações, né? Desejado de Todas as Nações, página 321 a 322, diz o seguinte: os filhos de José, logo isso está lá em Mateus capítulo 12, versículos 30 para diante. Os filhos de José longe estavam de ter simpatia pela obra de Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca da sua vida e trabalho enchiam de surpresa e terror. Estavam a falar que Jesus estava a ser fanático. Jesus estava aí ao extremo. Eles estavam a falar que Jesus está a exagerar. Não é assim que se prega. Ele não pode pensar que é o único. Estavam a falar isso. Então convidam a família. Usam sempre o laço mais fraco, a família. Satanás usou a família, está aqui. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração e que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e não se permitia sequer tempo necessário para comer. Os amigos achavam que se estava consumido pelo seu incessante labor. Não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus e alguns haviam que receavam pelo equilíbrio da sua razão, ou seja, ele é maluco. É isso que a liderança falava de Jesus. Mas agora eu pergunto para você, é isso mesmo? Está aqui. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Então não brinca, irmãos. Quando a pessoa não está consagrada, não reconhece a obra de Deus. Está aqui. Sentiram vivamente a vergonha que lhe sobrevinha devido ao seu parentesco com Jesus. Os familiares, até Maria duvidou. Está aqui. Sabiam que do tumulto de suas palavras e obras ocasionavam. Não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficavam indignados com o quê? Com a acusação de que faziam os escribas e os fariseus. Então essa entidade religiosa é que estava a cometer o maior pecado. Eles tinham que mostrar o Cristo, não mostraram. Então diz, resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalhar e induziram Maria a unir-se a eles, pensando que em vista do seu amor por ela, poderiam conseguir levar a maior prudência. Irmão Geraldo, para de pregar essas coisas, para de falar isso. Isso nós não ensinamos isso. Então perceba uma coisa, se for para agradar as pessoas, esquece, estou fora. Então está aqui, continua. Houvesse, capítulo 23, desejado ainda diz o seguinte: houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, eles os teriam honrado como mensageiros seus para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a quem? A liderança, a oportunidade de se tornar arautos do reino e do quê? E da graça de Deus. Quer dizer que não era necessário Jesus pegar mais os 12. Mas por que Jesus pegou os 12 pessoas incapacitadas? Porque os capacitados, os que entendiam o hebraico, a escrita perfeita, os que entendiam a homilética, os supostos homens religiosos, estavam contaminados fisicamente, moralmente, mentalmente. Sim, e esses eram servos de Satanás, mas com as vestes religiosas. Sim, está aqui. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação.
Os ciúmes e as desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de quem? De Jesus. Então quem vai pagar? É a liderança. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitado pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. O que Ellen G. White está fazendo aqui? Está a aplicar o tipo e o antítipo. Está a falar que aquilo que foi no passado é o que é hoje. Então a história se repete. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judeia. Quando os reformadores, quem? John Hus. Quando os reformadores, quem? Tyndale. Quando os reformadores, quem? Melanchthon, Martinho Lutero, pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os quem? Os guias religiosos, porém não toleravam a luz. Que os quê? Que a conduziam. Eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Naquela época já se matava a pessoa. A autoridade era Roma. Roma assassinava. Roma matava. A história não... Cristo, no ideal de Cristo, Roma. No nossos dias, Roma. Então a história se repete. Está aqui. Em nossos dias, 2023... poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Por quê? Mudaram a doutrina. Por quê? Mudaram o costume. Por quê? Mudaram os livros. Tem vergonha de falar que o Papa é o anticristo. Tem vergonha de falar ao mundo que se continuares a comer carne vais morrer. Tem vergonha de falar para as pessoas, se esse é o teu estilo de vida, vais morrer. O que eles fazem? Eles querem se ajustar, querem se equilibrar com o mundo. O equilíbrio entre Deus e o mundo é igual à apostasia. Sim, porque cristianismo mais mundanismo mais panteísmo é igual a catolicismo. Sim, está aqui. Frequentemente, continua dizendo, olha só. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo Espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus. Quando diz poucos, é porque Deus não trabalha com a maioria. Esquece. Sim, estar na igreja não é garantia de salvação. Sinceridade não salva ninguém, porque os bruxos são sinceros em matar as pessoas. Então não pense que assim você será salvo. Se você é sincero, então busca a palavra de Deus. João 5:39. Jesus fala, examinai a escritura por vós mesmos, para que vós tenhais a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Jesus disse para examinar, não para escutar um teólogo, não para se posicionar sobre um teólogo. E prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por qual se apresente. Não, nós temos que calcular bem, aqui tem visita, não é para falar isso. Meus irmãos, a visita quem traz é o Espírito Santo. Então, se essa visita está a usar calça, tem que falar do pecado da calça. Se essa visita vê o mal ataviado, tem que falar dessa indumentária. Meus irmãos, vocês entendem o que isso quer dizer? Igreja hoje lota. Muita gente ali está. Diferentes hábitos. Namora esse, namora aquele. Não é isso. Deixa. Esquece. Está em apostasia, está aqui. Então tem que falar a verdade. Para de comer carne, não é pecado. Para de comer carne. Se você continuar, vai se perder, porque você está a comprometer a tua mente. Está aqui. Porque aquilo que nós comemos é que vai nos dizer quem nós somos. Diz-me o que você come, eu te direi quem tu és. Sim, está aqui. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. Significa que quando você está subserviente aos homens, você não prega a palavra de Deus. Você não ensina, ou assim diz o Senhor. Você tem que ensinar, assim diz a tradição, assim diz os homens. E muitas vezes os que estão à procura da luz são pelos mesmos ensinos obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. Salvação pela graça, mas pela obediência. Sim, é isso mesmo. Então, enquanto isso não ocorrer, está estranho. Continua. Então, esse era o grupo, a liderança naqueles dias. Os fariseus, a conferência geral daqueles dias. Estão esses homens. Então, significa que a partir do ano, no ano de 1517 e 1540, ocorre aqui uma transformação. Ellen G. White vai mencionar isso no livro Grande Conflito.
Ok? Grande conflito. Comprem este livro. Eu vou falar isso porque o que vem a seguir são coisas chocantes. Tá aqui. No ano 1517 e 1540, movimento protestante sob Martinho Lutero e Melanchthon é criado. Mas 1540 também um outro movimento foi criado. Quando Deus levanta um movimento, Satanás também levanta um outro movimento. Ok, vejamos. O que é que foi criado em 1517? A reforma protestante sobre Martinho Lutero, quando ele prega as 95 teses lá em Wittenberg, na Alemanha, não é? Protestando contra Roma, contra as indulgências. Está aqui. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma, quem? Roma, a Igreja Católica Romana, sim. Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Como é que é? Destruir quem? Os protestantismos. Quer dizer que esse é o objetivo de Roma, é destruir os protestantes. Nesse tempo, quando 1540, não é? Foi criada a ordem dos jesuítas. Meus irmãos, se vocês querem entender quem são os jesuítas, investiguem por vocês mesmos. Vocês vão perceber que eles foram em todos os lados. São eles que orientam, dão conselhos aos presidentes. São eles. Eles é que criam crise, pandemia, epidemia, tudo é com eles. Sim. Count Campbell dizia, você quer guerra, você quer pestilência, você quer fome, chame o jesuíta. Então veja aqui, o mais cruel, sem escrúpulo e poderoso de todos que? Os defensores do papado, separado de laços terrestres e incessantes interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciado o que? A razão e a consciência. Mas o que? Não conhecem regra nem restrição além das próprias ordens e nem nenhum dever a não ser o de quê? De estender o seu poderio. Eles são soldados do Papa. Você que é ateu, escuta mesmo já. Você aprendeu com eles. A tua teimosia e não crê na palavra de Deus. Você que acha que a Bíblia está errada, você aprendeu com eles. Porque eles é que ensinam a questionar Deus. Quem está por detrás deles? Demônio. Está aqui. O Evangelho de Cristo havia habilitado os seus adeptos a enfrentar o perigo e a suportar, olha só, sem desfalecer o sofrimento pelo quê? Pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade. Olha só. Olha só, em face do instrumento da tortura, como é que é tortura? Do calabouço e da fogueira, para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e por o poder da verdade, e opor ao poder da verdade todas as armas de engano. O que o jesuitismo fez? Mudou a dieta, mudou a educação, mudou versões bíblicas, tem algumas versões da Bíblia que não estão certas, e são eles que estão a mudar as doutrinas de certas igrejas, ok? Que antigamente eram protestantes, porque se Lutero, Melanchthon, John Hus, Tyndale e Jerônimo, esses acordarem, tenho a certeza que vão querer morrer de novo. Porque o movimento protestante que esses fundaram não é o mesmo de hoje. O protestantismo apostatado que hoje existe é orientado por Roma. Sim, está aqui. Continua dizendo, olha só, continua dizendo. Não havia para eles, o jesuíta, crime demais, olha só, grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir, voltados à pobreza e humildade perpétua, era o seu estudado objetivo conseguir riqueza e poderio para se dedicar à subversão do protestantismo e o restabelecimento do que? Da supremacia papal. Então, os dias em que estamos a viver, as igrejas protestantes, aquelas que dizem são protestantes de raiz, já não existem. Aquelas que tinham algumas sementes, já não existem. Deixaram de existir. Por quê? Porque Roma hoje controla também a Sociedade Bíblica de Alexandria. Foi mesmo fundada por eles. E lá só tem manuais
protestantes pós-apostatados. É ali os testemunhos de Jeová, vão lá, tiram lá os seus livros, e outras denominações também tiram lá os seus livros, e vem conversão estranha. Livros que diz que Jesus veio com a natureza pré-lapsariana, ou seja, veio com a natureza antes da queda de Adão. Que história é essa? Leia Romanos capítulo 8 na versão King James, 1611. Você vai perceber carne pecaminosa. Então, continua dizendo. Então, esse é Inácio Loyola, o fundador do movimento jesuíta. No passado, o Papa usava os cruzados, esse homem à direita, ok? Então, eles é que combatiam as guerras do Papa. Todo aquele indivíduo que não concordava com assim diz o Papa, era eliminado. Então, cruz ali e cruz aqui. Então, vejam, continua dizendo. Universidades eram, olha só, eram princípio, quer dizer que Roma também fundou o quê? Universidades. Era um princípio fundamental da ordem de que os fins justificam os meios. Você já ouviu nesse provérbio? Me diz com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Me diz o que tu comes, eu te direi quem tu és. Me diz o que tu vestes, eu te direi quem tu és. Está aqui. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassino não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da igreja romana. Sim, matavam, sim, assassinavam, sim. O caso de Abraham Lincoln, John Kennedy, cá vai. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo. Então significa que esse assunto de mudanças climáticas, que esse assunto de um líder, um pastor apoiar, está apostatado porque está recebendo o conselho do jesuíta, subindo até conselheiro dos reis e mudando a política das nações. Então, se vocês estão a ver uma igreja a incentivar mudanças climáticas, um pastor a incentivar mudanças climáticas, não acha estranho. Porque esse líder está sendo orientado pela Igreja Católica, por Roma, os jesuítas. Sim, está aqui. Tornavam-se servos para, olha só, tornavam-se servos para agir como espias dos seus senhores. Estabeleciam que universidades e colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum, e os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Significa que a maneira pela qual os protestantes traíram a Deus era através das escolas, por causa da educação. Por isso é que mencionamos que Lutero e Melanchthon, eles entenderam que a melhor maneira de combater Roma é através da educação. E hoje, a Unicef é observado por Roma. Então, tudo que vem de lá não é de Deus. Esquece. Isso porque a Terra tem bilhões de anos, bilhares de anos. Esquece. Está aqui. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano era levados a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado o seu sangue era atraída pelos filhos. Os filhos voltavam, aprendiam alguma coisa, sim, falsidade. Aprendiam a matar os seus pais. A educação hebraica é aquela que ensinava o filho a ser preparado para lhe cortar o braço com machado, por causa da verdade, está aqui. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa, aonde quer que iam, eram seguidos de uma reivindicação do papado. Então significa que Roma Católica tinha em todo o globo os seus servos. Não brinque com essa autoridade. Se eu estou a expor o Papa como filho da besta ou o homem do pecado, não tenho misericórdia dele. Aqui diz o que ele já fazia. E além do mais, quero que vocês entendam que o Papa Francisco é quem? O Papa Francisco é jesuíta. Então ali vocês vejam, eles todos que ali estão, ok? O mundo é supervisionado por eles. O Papa esteve na ONU. Não brinque, irmãos. Não brinque. Estou a falar a sério. Custe que custar. Eles orquestram crise, orquestram tudo. Está aqui. Então, aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1844, no movimento de o grande movimento, o grande despertamento religioso, que culminou com a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era um movimento que orava, se dedicava, passavam noites inteiras a estudar a palavra de Deus.
Agora, quando eu escuto, quando eu ouço, não, isso não é conosco, esse livro aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 6, ela vai falar, por exemplo, que nos últimos dias haveria mais estudos bíblicos do que sermões pregados em púlpitos. Então significa, página 68. Então significa que se eu não prestar atenção, o que é que vem a seguir? Eu vou me perder. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi fundada por Deus. E Deus escolheu alguém. A esta pessoa, Deus deu espírito de profecia, não dom de profecia. Você que aprendeu que é dom de profecia está errado. Ah, não é conselheira, está errado. Não. Ela é a profetisa nos nossos dias. O espírito de profecia tem um ministério, que é tirar o povo nos dias de Moisés. O espírito de profecia estava sobre Moisés, que era tirar o povo do Egito até a Canaã, que? Canaã terrestre. E o espírito de profecia dos dias de Ellen G. White é tirar o povo do que? Da Canaã terrestre para a Canaã celestial. Então significa que a história se repete. Não era o plano de Deus que as coisas fossem assim, mas está sempre que os homens não entenderam. Então aquilo que Deus revelou para Ellen G. White é para os nossos dias. Ah, não concordo, porque ela disse para parar de comer carne. Ela sim disse que se ela não falar, ela será cobrada. Então ela falou o que deve ser falado. Assim eu também devo falar o que deve ser falado. Continua, está aqui. Então, em 1844 a 1863, a igreja é fundada. Agora, foi nessa época, infelizmente, 1867, que os bens foram confiscados por Roma. Sim, está aqui. Ela fala: ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá, olha só, maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Ela fala, e este plano já começou a cumprir-se, porque por uma variedade de imagem representou o Senhor Jesus a João o caráter ímpio da influência sedutora dos que têm distinguido por sua perseguição ao povo de Deus. Isso é a besta que emerge do mar, a besta do abismo e a besta da terra. A besta do abismo é o próprio Satanás. A besta que emerge do mar em Apocalipse 13 é Roma Católica. E no versículo 11 vai falar da besta que emerge da terra, os Estados Unidos. Então, esses três poderes, eles já estão a dominar o mundo. Está aqui. Olha só. Diz o seguinte: todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o ministério da iniquidade que aparece tanto na finalização da história da terra. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou para expor a maldade do homem do pecado. Então isso que eu estou a dizer não é brincadeira. O Papa é a sua entidade, Roma Católica. Ok? Então, ali está o trono de Satanás. Sim, e as pessoas que lá estão precisam sair o quanto antes, porque eles não conhecem o Papa. Tomara que acordassem para a vida. Está aqui. Que fez da lei dominical o poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei. Roma não mudou só os tempos e a lei. Roma mudou o calendário, Roma mudou os meses, ok? Roma mudou a educação, Roma mudou muita coisa, irmãos, muita coisa, ok? Então continua dizendo, por favor, preste a máxima atenção. E ela foi o primeiro povo de Deus no espaço de 1260 anos, desde o ano 538 até o ano de 1798. Roma, nessa época, quem ele encontrava de joelho era morto. Quem ele encontrava a ler a Bíblia era morto. Quem ele encontrava, por exemplo, a falar de Deus era morto. Não existia liberdade de imprensa, irmãos. Roma controlava todos e por todos. Está aqui. Continua dizendo. Sim, está aqui, olha só. Continua dizendo, e a lei é o primeiro povo de Deus que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação como sendo santo ao Senhor. Ela fala, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas de tocar. Se nosso povo estivesse meio desperto e reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operasse uma reforma em nossas igrejas. Quer dizer que não vai haver reforma porque a liderança está com Roma, assim como aconteceu naqueles dias. E muitos mais
criam na mensagem. Não temos tempo a perder. Deus apela para que vigiemos pelas almas como aquele que devemos dar contas. Por isso é que eu tenho que falar a verdade. Meu irmão, se você é adventista, mas você não estuda a Bíblia por você mesmo, não lê estudo de profecia, você está em perigo. Você está comprometido, ok? Com o diabo. Isso, está aqui. Promover novos princípios, entremear a evidente verdade. Será como uma espada de dois gumes. Mas não sejais pronto demais a assumir uma atitude de controvérsia. Há ocasiões em que devemos ficar quietos, ver a salvação de Deus. Deixemos que Daniel fale e que o quê? E que fale o Apocalipse. Perdão, deixemos que Daniel fale e que fale o Apocalipse e que digam a verdade. Então, se Deus nos chamou para expor uma obra, então nós aqui temos várias obras. Obra de quê? Obra médica missionária, obra de comportagem, verdadeira educação, reforma no vestuário, reforma de saúde. Deus falou vários aspectos, se é que queremos ir para os céus. Mas, infelizmente, a liderança está apostatada. Sim, a apostasia significa afastamento da verdade, não significa que a pessoa não tem solução. Então, preste a máxima atenção. Aqui, diz o seguinte, isso aconteceu quando? Nos dias de Ellen G. White, tem Testemunho para a Igreja, volume 1. É o sonho que a profetisa teve. Então, eu só vou ler cuidadosamente e tenha a máxima atenção. Diz o seguinte, naquela noite sonhei que estava em Battle Creek. Que Battle Creek está ali, entre aspas, conferência geral. Olhando para fora através da janelinha da porta, então vi um grupo que marchava rumo à casa, de dois em dois, que pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei para abrir a porta da sala de visita para recebê-los. Mas, olha só, pensei em olhar novamente, a cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Ellen G. White está a mostrar aqui que teve uma visão em que ela notou a Igreja Católica entrar onde? Na conferência geral, na Igreja Adventista, no meio do Adventismo, na Igreja Adventista do sétimo dia. Sim, está aqui um grupo, parecia com uma procissão católica. Olha só. Um trazia na sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes, esta casa está interditada. Os bens devem ser confiscados. Quais bens é que devem ser confiscados, meus irmãos? A Igreja Adventista veio com saúde através de quem? De John Harvey Kellogg. Veio com verdadeira educação. Eduardo Sadler, Percy McGinn. Veio com beneficência social. Veio com muita coisa. Aonde que estão essas coisas? Hoje só existe falsa educação no meio teológico. Sim. Tomara que entendam. E eles falaram contra a santa ordem, está aqui. O terror veio sobre mim e corri pela casa, saindo pela porta dos fundos, achando-me em seguida no meio do grupo. Entre alguns eu conhecia muito bem. Quando diz entre alguns eu conhecia muito bem, já tinha pessoas infiltradas na igreja. A Igreja Adventista ensinava que Jesus veio com uma natureza pecaminosa. A Igreja Adventista ensinava reforma pró-saúde. A Igreja Adventista ensinava que Ellen G. White era profetisa e que os escritos são princípios. E que Jesus na cruz não nos perdoou os pecados. Sim. E que a expiação não foi feita na cruz. Entendam, irmãos, por favor. Tá aqui, continua dizendo, mas não ousei dizer dizer uma só palavra por medo de ser traída. Tentei procurar um lugar retirado onde pudesse chorar e orar sem encontrar iras e olhos inquisidores. É ali onde vem o nosso tema. Inquisição, inquisidores, para onde quer que eu me voltasse. Eu repetia com frequência, se eu pudesse apenas compreender o que estava acontecendo. Se ele me falasse o que eu havia dito ou o que havia feito. A revelação de Deus é que o Papa é a besta. O Papa é utilizado por Satanás. É o servo de Satanás. Está aqui. Eu chorava e orava muito quando vi nossos bens confiscados. As nossas literaturas. Estamos a chegar ali. Os livros expõem os princípios adventistas.
Mas os livros que eu vejo hoje, meu Deus, dá medo. Tentei ver um pouco de simpatia ou piedade por mim no rosto daqueles que me cercavam e observar a fisionomia de muitos a quem eu julgava poder me dirigir para poder obter conforto, caso eles não temessem ser observados pelos outros. Fiz uma tentativa de quê? De escapar da multidão, mas vendo que estava sendo vigiada, ocultei minhas intenções. Comecei a chorar em alta voz e dizer, se eles apenas me dissessem que o que eu fiz ou o que eu disse. Meu marido estava dormindo em uma cama no mesmo quarto, ouvindo-me a chorar alto e despertou-me. Meu travesseiro estava úmido pelas lágrimas e entrei em depressão. Se Ellen G. White entrou em depressão, quanto mais nos nossos dias. Quer dizer que não é para brincar. Irmão Geraldo, estás a exagerar. Então, continua dizendo, vejam os livros primeiros escritos, o grande conflito que a profetisa escreveu. Agora, que pouca vergonha onde os adventistas chegaram. Ela fala, por exemplo, Mensagem Escolhida, volume 1, página 122. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos, a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. A traição começa dentro da igreja, porque há infiltração. Está aqui. Sinto um terror de alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. Eu vou colocar aqui várias publicadoras que eu poderia aqui mencionar, mas a CPB está a publicar quais livros? Livros de feitiçarias, sim. Trimensários com citações jesuítas. Dos trimensários desde 2012, me recordo até aqui. Todos os trimensários estão comprometidos a mencionar David Deutsch, Leila J.O.P., Wagner Starr, por exemplo, nesse trimensário que acabou do livro do grande conflito. Ali, o trimensário de Daniel, mesma coisa. Vocês estão comprometidos, Deus vai visitar a casa publicadora, Deus vai visitar o White State. Sim, as almas que vão se perder, atendem, meus irmãos, Deus requererá de vossas mãos. Sim, vocês brincam em publicar qualquer livro, vocês não avaliam. Vocês pastores que produzem trimensários, vocês estão a colocar citações fanáticas, citações de homens pagãos, de homens infiéis. Vocês só estão a mostrar quem está a os guiar. Está aqui. As impressoras das instituições de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma, apresentado pelo quem? Pelo romanismo e outros ministérios da iniquidade. Matthew Cote, que trabalha no White State, pediu perdão para o Papa Francisco por ter publicado o livro Grande Conflito. Isso é sério? Está aqui. O escritório deve ser purificado desse objetivo assunto. Tem um testemunho de Deus para os que colocarem tal assunto nas mãos dos obreiros. Deus os considera responsáveis por apresentar a homens e mulheres o fruto da árvore proibida do conhecimento. Vocês não estão a entender. Vocês não estão a levar a verdade por completo, a verdade integral. Vocês estão a reduzir os livros. Vamos chegar até ali. Será possível que vocês não sabem das advertências dadas à Pacific Press quanto a esse assunto? Será possível, com que conhecimento dessas advertências vocês estejam indo pelo mesmo caminho, mas não fazendo ainda muito pior? Tem se repetido frequentemente a vocês que anjos de Deus estão presentes em todas as partes das editoras. Que impressão deixa isso na mente de vocês, líderes? Que impressão! Não, nós temos que resumir o livro. Não é muito longo, assim não vão querer ler. Esquece! A Bíblia não pode ser resumida, por isso Roma também está a resumir a Bíblia. Então quer dizer que o ataque vem de dentro. No Jardim do Éden, o ataque veio de onde? De dentro. Lúcifer não se manifestou. Lúcifer utilizou a serpente. Quando Jesus estava aqui, o ataque veio de quem? De Judas. Veio de dentro, não veio de fora. E vocês vejam esses jovens soldados a fumarem. Eles não foram criados, Deus não lhes programou como fumante, mas eles fumam em nome do estresse. Mas ao mesmo tempo esquecem que já estão a se matar por dentro. Então o ataque vem de dentro, irmãos.
Continua dizendo. Ellen G. White fala o seguinte, olha só, fundamento da educação cristã diz o seguinte: quando atingimos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como sendo o quê? Extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Por quê? Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Achamos-nos sob a solene e sagrado compromisso para com Deus de educar nossos filhos, não para o mundo, não para pôr suas mãos nas mãos do mundo, mas para amarem e temer a Deus e para guardar os seus mandamentos. Devemos instruí-los para trabalhar inteligentemente segundo as normas de Cristo, a fim de apresentar, olha só, elevado e nobre caráter cristão àqueles os quais se associam. Agora não, igreja adventista, professores mundanos, junto, o que é isso? Continua. Por esta razão foram estabelecidas as nossas escolas, para que os jovens e as crianças sejam educados de tal maneira que exerçam no mundo uma influência para Deus. Fundamento da educação cristã, página 289. Leiam. Ela fala. Educação, eu tenho dito o seguinte, educação de aço ensina a criança a não ser mimada, preguiçosa, ociosa. Educação de aço, olha só, que a pureza de mente e física deve ser cooperado com o espiritual. Educação de aço ensina que a paciência não é uma virtude, mas um estado que Deus espera nessa última geração de 2023 para diante. Essa geração impaciente e intolerante. A escola de Deus ensina que antes morrer do que pecar. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Gibeão, Sansão, Samuel, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, os apóstolos, os voados, ou seja, os valdenses, os pioneiros, e eu e você. O que temos que fazer, irmãos? Há um chamado. Deus espera muito, mas esse chamado, na realidade, requer decisão. Agora, começamos a perceber que o ensino está escrito. O que Deus quer é isso. Por isso é que Jesus passou muito tempo a ensinar. Porque a educação já estava débil naqueles dias. Quanto mais hoje, Ellen G. White fala que depois de Adão e Eva pecar, entre nós e Satanás não há diferença. Então significa que tem que ter muito cuidado. Às vezes pensamos que estamos a ser utilizados por Deus, mas estamos a ser utilizados por Satanás. Quando eu vou falar de igreja adventista do sétimo dia, eu não estou a falar aquelas placas de igreja. Eu estou a falar todo filho e filha de Deus sincera e sincero, honesto. Aquele que geme e chora pelas causas, pelo pecado que é cometido no acampamento. Aquele que fica fornicar. É só acampar, a vida toda é só acampar. Não se estuda a Bíblia. Essa pessoa, que Deus o tenha. Tomara. Então, diz o seguinte. Livro de Educação, capítulo 7, página 57, primeiro e terceiro parágrafo. As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por esses homens, Deus deseja revelar por meio de quê? Dos jovens e crianças hoje. O tipo e o antítipo. No desejado página 70, Ellen G. White fala que a educação que Cristo recebeu, podem as crianças de hoje também receber. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir seu propósito. Olha só, a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram, homens que não se vendem, homens que no íntimo sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores, a concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Então você quer ir no céu, estás com o teu mimo, não quer deixar de comer carne, não quer deixar de falar aquelas coisas e pensar naquelas coisas, esquece, não vais no céu, não se preocupa, pode desligar o canal, pode não dar curtida, não vai no céu. Significa
que Satanás gosta quando você fica irado. A santa ira também, não esqueçam. Tá aqui, Testemunho para a Igreja, volume 6. Quem tem diante de si uma congregação por apenas 2 semanas, não pode adiar a apresentação do assunto do sábado, até que tudo mais haja sido apresentado, na suposição de que assim será preparado o caminho para ele. Porque há aqueles irmãos que falam, não, irmão, ele é novo, então não temos que falar essas coisas, sabe? Não, aqui está falando outra coisa. A norma tem de ser elevada, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, esse é o tema importante. A seguir, por meio de fortes argumentos, ele, quem é a alma, deve ser ainda reforçado. Gaste mais tempo com o Apocalipse e leia, explique e reforce o seu quê? O seu ensino. Igrejas já não pregam profecias, são igrejas cantoras, hoje são igrejas das músicas. Meu Deus, Deus no DNA está escrito profetize outra vez, não que cantes outra vez. Está apostatado. Igrejas musicistas. Então aqui tem, né? Em 2012, irmão Ted Wilson. Em 2012, você disse que irias publicar o Grande Conflito. Você publica o livro A Grande Esperança. Mas se é Grande Esperança ou Grande Engano? Sim, o Grande Engano. 2000, você fala que irias publicar o livro Grande Conflito, porque o tempo está no fim. Agora você vai publicar esse Grande Conflito resumido. Meu Deus, isso dá medo. Ou tens medo do Papa? Eu vejo, isso dá pena, até vejo obreiros a distribuírem esse livro sem vergonha. Esse livro de capa castanha é que deveriam publicar. Não esses livros coloridos. Se está colorido é porque alguma coisa já foi mudado. E foi mudado. Preste a máxima atenção. Em todos os livros, quando você compra um livro, o livro na realidade vem com um número de série. E esse número de série está aqui, ok? Esse número de série nós chamamos na realidade os direitos autorais, que é ISBN. Quando você recebe a autoridade para publicar um livro, você faz parte de uma comunidade de literatura, o ISBN te dá autoridade para poder mudar o livro e alterar o livro. O livro Grande Conflito da China, por exemplo, diz que Martinho Lutero primeiro era um grande abêbado, fornicador, depois é que decidiu sair e fazer a reforma protestante. Isso dá medo, irmãos. O outro livro, Presidente Wilson, irmão Wilson. O outro livro, por exemplo, Patriarcas do Profeta, do livro, o capítulo da semana literal, lá não tem. Então significa que esses livros ali, Grande Esperança, e esse Grande Conflito coloridos, significa que já se tirou a maior parte do conteúdo. Quer dizer, não querem protestar, têm medo de Roma, porque Roma vai fechar a porta das igrejas, não é isso? Sim, esse é o medo. Então significa que nesse livro Grande Conflito de capa castanha, ela vai falar que o Papa é a besta. Vai falar que os reformadores chamavam o Papa de anticristo. Agora nesse de capas coloridas, eu duvido. Duvido. Grande Esperança. Meu Deus, grande engano. Vamos avançar. Está aqui. Estamos quase. Ela fala, estamos sob o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que ela não cause impressão sobre o povo. Tantos outros interesses aparecem, que a própria mensagem que deveria ser proclamada com poder torna-se insípida e sem expressão. Isso por quê? Porque em vez de pregar a verdade, estão a reduzir a verdade. Em vez de expor um Papa, estão a lhe ocultar. Não estão a falar que, não, irmão Geraldo, mas o Ted Wilson está a falar sobre o Papa e a besta. É mentira. É mentira, ganhou um díope. O homem de liberdade religiosa fez o quê? Ele checou a mão do Papa. Ele saudou o Papa e disse, não vejo nele o anticristo. E ele agora vive falando, não, é desinformação. E isso aqui traz problema. Assim como o Papa fala, assim como também outras agências. Diz o seguinte, um equívoco tem ocorrido em nossas reuniões campais. A questão do sábado tem sido abordada, mas não tem sido apresentada como grande teste para o presente momento, 2023.
Ao passo que as igrejas professam crer em Cristo, estão violando a lei que o próprio Cristo proclamou no Sinai. O Senhor ordena: anunciai o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, igreja adventista do sétimo dia, os seus pecados. Isaías 58, 1. A trombeta precisa dar o sonido certo. É o tempo de expor o Papa. É o tempo de falar que ele é o homem da besta. Mudanças climáticas. Domingo verde. Isso é o decreto dominical. Preparem-se, irmãos. Não é tempo para brincar. Sim. Isso por causa de quê? Porque se nós não entendemos o que isso quer dizer, há problema. Está aqui. Aproximamos-nos rapidamente do fim. A impressão, olha só, o que é isso? Obra de publicação. A impressão e circulação dos livros e revistas que contêm a verdade para esse tempo deve ser nossa obra. Testimony for the Church, volume 8, página 89, 1904. Então precisamos publicar livro Grande Conflito completo, irmão Wilson. Não livros falsos. Você está a ser falso. Sim, a conferência geral, a associação, todos eles. Deus vai vos cobrar as almas que se perderem. As publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos estão iluminando e modelando a mente de milhares em todos os países, em toda a região. Significa que não vai ser possível juntar todo mundo num só local, irmão Wilson. Esquece. Ganun Diop. Esquecem isso. Não vão conseguir evangelizar o mundo todo. Então, tão omitir Matthew Cote, tão omitir o livro por quê? Meu Deus. Tem pouca vergonha. Se essas almas se perderem, atentem os meus ouvidos. Deus o requererá de vós. Sim. Ou a menos a gente ama Deus ou a gente ama o mundo. Está aqui. O mundo deve receber a luz da verdade por meio do quê? Por meio do quê? Do Ministério Ministério Evangelizador da Palavra em nossos livros e periódicos. Testemunhos Seletos. 1903, depois de 1904. De nossos livros e revistas, projetar-se-ão brilhantes raios de luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente. E a verdade presente é o santuário. Reforma para a saúde. É o sábado. Ser vegetariano, sim. Estrito. Não é vegetariano que come ovo. Vegetariano que come carne. Vegetariano que come, sei lá, queijo. Meu Deus. Se João Batista, quando ele começou a pregar, um único homem abalou o reino das trevas. Você que está a comer carne, você que está a comer peixe, bicho com alho, você vai sacudir o reino das trevas? Ah, não, esquece. Então precisamos, na realidade, ser firmes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ensina. Ah, não, as almas vão fugir, deixa ele ir embora. É porque não é Deus que lhe chamou. Aqui. Então veja, com qual livro é que vamos publicar? Esse aí, irmão Wilson. Esquece. Ali estão os irmãos com as suas respectivas roupas, porque representam a cultura. Qual o livro? Não o livro de capa castanha. É um livro falso. As almas que se perderem, Deus vai nos cobrar. Ali está Ganun Diop, está ali Ted Wilson, está ali todos os homens. Os representantes das outras nações, das outras conferências, das associações. Deus requererá de vossas almas, de vossas mãos, as almas perdidas. Esses livros falsos vocês estão a publicar. Jamie White e Ellen White. Veja como eles trabalhavam. Meu marido trabalhou incessantemente para fazer avançar os interesses da causa de Deus nos vários departamentos da obra sediada em Battle Creek. Seus amigos ficaram assustados com a quantidade de trabalho que ele realizou. No sábado de manhã, 18 de agosto, ele falou de nossa casa de culto. A tarde somente foi exercitada severa e criticamente por 4 horas consecutivas, enquanto ouvia a leitura do quê? Do manuscrito e do Spirit of Prophecy, Espírito de Profecia, volume 3. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 277. Como é que vocês só querem publicar aquele livrinho? Não querem traduzir outros livros por quê? Meu Deus. Continua. Fiquei contente de ouvir o quem? O pastor Askell. SN Askell. São poucos pastores que naquela altura apoiavam.
apresentar perante o povo a necessidade de colocar material de leitura nos lares, especialmente os 3 volumes do Spirit of Prophecy e os 4 volumes dos testemunhos. Vocês estão a me entender que não são em minhas palavras. Então, estão a ouvir esses livros porque livros falsos. Sim, começam a ter fé de muleta. Não se preocupa. Tempo de angústia vem que vão acabar caindo. Estes poderiam ter lidos em voz alta durante as longas noites de inverno por alguns membros da família, de modo que todos pudessem ser instruídos. Então falei da necessidade de os pais educarem e disciplinarem apropriadamente seus filhos, através do livro de educação, conselho sobre educação, ok, orientação da criança, ok, maior discurso de Cristo, ciência do bom viver. Então ela instruiu, ela deu tudo. E o que os meus irmãos estão a fazer? Os meus irmãos estão com vergonha. Os meus irmãos têm receio. Os meus irmãos não querem isso. Têm vergonha. Ei, eu mesmo. Sim, têm vergonha, irmãos. Então, esse é o pecado que eles cometem. Continua dizendo, os volumes do Spirit of Prophecy e também os testemunhos devem ser introduzidos em cada lar de observadores do sábado, e os irmãos devem saber o seu valor e serem estimulados a ler. Eu não quero ler porque ela fala para não comer carne. Eu não quero ler porque ela fala para não usar batom. Eu não quero ler porque ela fala para não usar calça. Sim, se você quer ir no céu, você não vai usar calça. Lá no céu você não vai usar calça, você não vai comer carne, irmão. Eu estou a falar da carne porque é a carne que está a estragar as pessoas. A comida está a estragar o cérebro das pessoas. E Satanás fica feliz com isso. Se você continuar a comer carne, meu irmão, se você continuar a comer carne, minha irmã, não vai te ser muito difícil você amanhã comer o teu filho ou a tua filha por causa da fome. Creia nisso, escreve isso que eu estou a lhe dizer. Sim. E vocês pastores, que por causa do dízimo não gostam de falar a verdade, não gostam de expor a verdade, têm medo por causa da contribuição dos dízimos, Deus vai requerer as almas perdidas que estavam sob o vosso cuidado. Vocês têm medo de falar que comer carne, a dieta adventista não é comer carne. Saímos de Levítico para Números 11, há muito tempo, aonde Jesus está é verdade presente. Então, no lugar santíssimo, estamos a falar lá na Arca da Aliança, tem os testemunhos, isso é, a lei de Deus, a vara de Arão, a lei de Deus, o caráter de Deus, a vara de Arão, verdadeira educação, o maná. O maná aí representa, na realidade, a reforma de saúde. Então, onde Jesus está, é verdade presente. Então, se você está acostumado a comer bicho com alho, força, continua. Então, ela fala o seguinte, posso continuar? Diz o seguinte, não foi o plano, olha só, não foi o plano mais sábio colocar esse livro a preços baixos de ter somente uma coleção numa igreja. Eles devem estar na biblioteca de cada família e serem lidos vez após vezes, que sejam mantidos onde possam ser lidos por muitos e ser desgastados pela leitura por todos os vizinhos. Deve haver leituras noturnas, que alguém lê em alta voz aos que se reúnem junto à lareira. Há pouco interesse manifesto. E olha só, em fazer o máximo da luz que Deus concedeu. A liderança nos dias de Cristo rejeitou o espírito de profecia a partir de Cristo. Ficaram em trevas, escolheram Barrabás. A liderança nos dias da reforma rejeitaram o espírito de profecia a partir de Lutero e dos reformadores. Ficaram em trevas. A liderança dos nossos dias está a se comprometer de jeito igual. Apostasia no acampamento. Então isso quer dizer que esse é o problema, a razão pela qual que não dá para tapar o sol com a peneira. Os dias em que nós estamos a viver é dia para acordar, é dia para ressuscitar, porque a guerra vem e Deus espera um povo disposto para enfrentar, um povo disposto para o representar, um povo disposto para passar necessidade. Se estamos preocupados, não gostaria de fazer isso, não queria isso, eu respeito. Mas uma coisa eu vos digo, respeitar não significa ficar calado. E você, meu irmão, que pensa que a vida é só trimessário, Bíblia, estás a cometer um erro. Tem o espírito de profecia, são muitos livros que a pena inspirada deixou, a profetisa da Igreja Adventista deixou. Leia por você mesmo, leia sobre saúde, leia por você mesmo. Agora, quando eu e você achamos isso irrelevante, quando eu e você falamos, isso não tem interesse, isso não importa.
Por exemplo, aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 6, diz o seguinte: a luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é legítima. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o quê? O rolo do livro. Uma solene obra será, entretanto, realizada do mundo. A intimação do Senhor ao seu servo é: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Ela fala: não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo que isso poderá levar o quê? A melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de atrapalhar o avanço da obra das linhas que Deus traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Que traço? Os escritos, que traço? As doutrinas, que traço? A educação. Vocês estão a apagar do movimento adventista o que Deus falou. Vocês estão a implementar aquilo que o homem está falando, não aquilo que Deus falou. Então diz o seguinte: temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. Ela fala: os 3 anjos de Apocalipse são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando o quê? A primeira, segunda e a terceira mensagem angélica. Todas estão relacionadas entre si. As evidências da verdade eterna, inalterável, dessas importantes mensagens, são significativas para a igreja que lhe custaram violenta oposição do mundo e não estão extintas. Meus queridos irmãos, eu respeito perfeitamente, mas eu não preciso ficar calado, eu não preciso ter medo de ninguém, eu tenho que falar que você vai morrer. Você vai morrer se você não acordar agora. Então, os dias em que nós estamos a viver, conforme aconteceu com Dudley McKenright, muitos adventistas do sétimo dia estão a chegar a esse extremo. Muitos adventistas do sétimo dia estão a perecer. Batiza-se por despacho, batiza-se. Você que é pastor, que ganha por causa do número de batismo. Você que é pastor, que ganha por causa do número de almas. Você está colocando a tua vida em risco. Estás a receber dinheiro, mas o fogo está à espera para queimar a gordura que você está a consumir. Os dias em que estamos a viver, o apelo do Senhor é que as pessoas, em nome de Jesus, levantem e acordem para a vida. Porque estamos a viver no tempo do fim. Afinal de contas, vocês não estão a acompanhar as coisas por detrás das cortinas. Klaus Schwab fala o seguinte: o futuro não está apenas acontecendo, o futuro é feito por nós. E o Papa também fala a mesma coisa. Então a crise vem. É tempo de eu e você nos prepararmos. É tempo de eu e você estarmos firmes. É tempo de eu e você nos prepararmos, porque o fim vem. O fim vem. Sim, acorde. Desperte, que haja estudo bíblico em cada família, em cada lar, em cada casa. As crianças que lá nascem, é ensinar as crianças a falar que, olha, o Papa é a besta, não é pecado ensinar isso. Que Deus possa nos abençoar. Maranatha, Prophesy Again. Por favor, também vai lá no nosso canal, do Zeno, Maranatha, Prophesy Again. Ou se escuta as músicas, não é? Que eu e você precisamos versos para cantar. É tempo de memorizar as escrituras. Que Deus abençoe. Maranatha, stay tuned. Deus abençoe. Por favor, não esqueça de dar o seu like, compartilhe este vídeo, ok? Para que mais pessoas possam então ver e estudar por si mesmo. Se vocês não fizerem isso, sois livres também. E eu respeito. Dependo 100% de Deus. Maranatha, Deus abençoe. E muito obrigado por você chegar até aqui. Tchau, tchau.